vivo, estamos online. Salve, salve, galera. Boa noite. Sejam todos bem-vindos de volta. Boa noite, Juan. Boa noite. Muito tempo, hein? Tá ficando muito do lado de lá. Tô de volta, tô de volta. Que bom. Bem, galerinha, agora, como eu falei, a gente vai resolver algumas questões sobre os assuntos que a gente discutiu no tempo anterior. Ou seja, a gente falou sobre injunção, predição e o texto dialogal, e eu trouxe algumas questões dos vestibulares, principalmente do Enem, com esses assuntos para que a gente possa praticar e entender exatamente como as bancas, principalmente o Enem, cobram eles na sua composição, né? Cobram essas questões aí. Bem, vamos lá. Vou pular sempre o texto, como vocês já sabem, a gente vê o enunciado, havendo necessidade a gente volta no texto. A letra da música Os Anjos, de autoria de Renato Russo, apresenta elementos que a identificam com o seguinte tipo textual. Então, olha só. Ele está querendo um só. Consequentemente, ele está dizendo que existe predomínio e ele quer saber qual é o predomínio, tá? Primeiro passo. Segundo, olhem as opções. Narração, descrição, injunção, dissertação, carta. Carta não é tipologia textual, não é modo de organização do texto. Então você já pode eliminar. Ele quer a tipologia textual. Então você tem que ficar com narração, descrição, injunção e dissertação. Não é nada nem nada, você já eliminou uma aqui, tá? Precisamos ler o texto. E aí o texto diz o seguinte, ó. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira. Coloque tudo numa forma untada previamente, com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja, as 10 colheres cheias de burrice. Mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco, 2 xícaras de indiferença e um tablete e meio de preguiça. Então, o que vocês marcariam aí? Letra A, letra B, letra C ou letra D? A letra E não é uma possibilidade pra gente, tá? A galerinha já tá mandando aí, né, Renan? Nem tem predição, gente, na opção. Só tem narração, descrição, injunção e dissertação. O pessoal tá mandando letra C, injunção. Vamos rufar os tambores, Renan, pra ver se a galera acertou, por favor? Ih, ficou xoxa esse... É, Renan? Ô, Juan? Eu vou quebrar esse. Não, quebra não, a gente já tá acostumado. Vai! Isso aí, com vontade. Isso aí, galera. Injunção. Olha o que nós temos lá no texto. Pegue, verbo no imperativo. Junte, coloque, cadê? Adicione, mexa, misture, não se esqueça. Aí ele vem com a ideia de verbo também no infinitivo. Levar, temperar, ok? Então, ele vai trazendo uma ideia de quê? Uma ideia de instruir alguém, como se isso daqui fosse o quê? Uma receita culinária. Só que ao invés de ensinar a cozinhar algo, a realizar um prato, ele vai mostrando ali a como agir com alguém que é estúpido, indiferente com você. Logo, ele vai instruindo. Portanto, ele tem o predomínio de uma sequência injuntiva. Mandaram super bem? Gabarito letra C. Segunda, vamos pular o texto. Essa campanha, ó, olha o gênero textual aí, campanha. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no quê? Chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. B.
Variedade linguística caracterizadora do português europeu. C. Restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação do gênero como o e a. D. Combinação do significado de palavras escritas em línguas inglesa e portuguesa. Ou E. Enunciado de cunho esperançoso, passe a história, no título do cartaz. E aí o texto diz o seguinte, ó. Faz com que o bullying passe a história. És vítima? Fica calmo. Os bullies adoram reações nervosas. Fingir que não é contigo. Não deis troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho com o bully. Junta-te com os teus amigos. Mostra-te confiante, não demonstres medo e acredite em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Conheces alguma vítima? Nunca deixes o teu amigo, amiga, sozinho, sozinha. Assim farás com que ele ou ela se sinta seguro ou segura. Ajude-o, ajude-a a contar a alguém de confiança o que se passa. Conheces o agressor ou a agressora? Tente convencê-lo ou convencê-la a mudar o seu comportamento. Caso não tenhas sucesso, denuncie o caso às autoridades. Então, qual é a estratégia que ele usa no que diz respeito à construção da linguagem para garantir a conscientização? Sobe aí um pouquinho para mim, Juan, para ver se tem resposta acima. Tem. Todo mundo mandando letra A. Ninguém mandou outra. Ah, não, alguém mandou. Mandaram letra B, não foi? É. 2 pessoas mandaram letra B e a maioria mandou letra A. Vamos rufar os tambores aí, Renan, por favor? Letra A. Olha só, por que não pode ser a letra B? Variedade linguística caracterizadora do português europeu. Ele não usou o português europeu. Talvez vocês tenham confundido porque ele usou a segunda pessoa, né? Quando ele fala ali na segunda pessoa, a gente não tem esse hábito. Então, por exemplo, ó, cadê? Lembra-te. Ele só fez uma concordância adequada. Ele está usando o verbo direcionado ao tu. Então, o pronome direcionado ao tu tem que ser o te. Então ele vai usando essas construções na segunda pessoa do singular. Isso não é o português europeu, isso é português. Isso é língua portuguesa. Ele seguiu um padrão linguístico gramatical. E a todo momento o texto vem com estruturas injuntivas, com estruturas com verbos no imperativo. Em um ou outro trechinho ali com verbo no infinitivo. Para mostrar o quê? Como quem sofre o bullying deve agir, como quem conhece quem sofre o bullying deve agir e como quem conhece o agressor deve agir. Então ele vai orientando, instruindo. Se ele instrui, a linguagem é usada com o intuito de orientar. A orientação, a instrução vem na ideia da injunção. Beleza? Próxima questão. Vamos pular o texto. Enunciado. Nesse texto, o entrelaçamento é o diálogo, é o fato de você ligar mais de uma coisa. De vários gêneros textuais, é um mecanismo discursivo para. Então ele aqui diz que mesclou vários gêneros textuais. Então, por exemplo, aquele primeiro caso lá do texto era uma mescla. Eu tinha uma ideia de estrutura que era uma receita dentro de um poema. Então, aquela receita em si não era nenhuma receita com ideia de culinária.
E o poema também não vinha com aquela construção que a gente está habituado, tá? Então ele misturava, seria um entrelaçamento de gêneros. E aqui ele diz o seguinte, ao fazer essa mistura, o mecanismo discursivo aí tem que intuito? Destacar a fidelidade dos cães, realçar as vantagens de se adotar um cão, mostrar a dependência decorrente do amor aos cães, enfatizar o interesse das pessoas pela adoção de cães ou sensibilizar a comunidade sobre a carência dos cães. E aí você tem o seguinte, ó. Amor, remédio milagroso. Amor do latim amore, dicionário Aurélio. Este produto contém, primeiro ponto, sentimento que... Você consegue dar uma aumentadinha, Juan? Nessa parte aqui? Aí, já dá para ler. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. 2. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ser ou a uma coisa, devoção extrema. 3. Sentimento de afeto ditado por laços de família. 4. Sentimento terno ou ardente por outra pessoa. 5. Adoração, veneração. 6. Afeição, amizade, carinho, simpatia, ternura. 7. Inclinação ou apego profundo a algum valor ou alguma coisa que proporcione prazer, entusiasmo, paixão. 8. Muito cuidado, zelo, carinho. 9. O objeto do amor. Aí aqui embaixo vem indicação, solidão, carência afetiva, falta de comunicação, carinho em excesso. Posologia, sem restrições. Medicamento genérico. Atenção, este produto pode causar dependência. Adote um cão do canil municipal. Aí você tem a imagem de uma mulher dedicando, né, o seu amor ao cachorro, que retribui o amor à mulher. Então repara, quando ele diz mescla de gêneros, que gêneros nós temos aqui? A ideia de uma caixinha de remédio com a sua indicação. E aqui vem aquela ideia dentro do remédio, a bula do remédio. E aqui vem com a palavra amor, trazendo a ideia do dicionário. Que ao mesmo tempo, tudo isso serve para fazer o quê? Uma campanha. Então reparem, a gente tem a bula do remédio, a campanha e o dicionário. O verbete de um dicionário. Ele entrelaça 3 gêneros textuais com um único objetivo. Pode botar agora no tamanho normal. Obrigado, Juan. E aí, esse entrelaçamento serviu para quê? Ele serviu, agora mandem a resposta de vocês, por favor, para destacar a fidelidade dos cães, para realçar as vantagens de se adotar um cão, para mostrar a dependência decorrente do amor aos cães, para enfatizar o interesse das pessoas pela doação de cães ou para sensibilizar a comunidade sobre a carência dos cães. O que vocês mandariam aí? Sobe um pouquinho, Renan, que eu vi a galera... Ô, Juan, que eu tô acostumado com o Renan. Teve gente mandando letra B. B. Só teve letra B por enquanto? C. Teve gente mandando C, teve gente mandando B. B de bula, B, C, B. Olha, essa questão ela é meio pegadinha, hein? C. Abaixa totalmente aí, Juan, por favor, agora.
B, 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 D. Vamos lá, Juan, vamos rufar os tambores, por favor, para ver quem acertou? Bom, repara, mostrar a dependência decorrente do amor aos cães. Por que a letra C? Porque mostrar dependência decorrente do amor aos cães. Ó, amor aos cães. Alguém vai ter dependência em relação ao amor aos cães. Ele fala sobre o sentimento de amor, por isso que eu falei que era uma pegadinha. Ele mesclou 3 gêneros textuais. Ele definiu o que era amor, tá? E ele quer mostrar ali que você, ao ter contato com o animal, você vai se tornar alguém que vai ser sempre dependente de doar esse amor aos cães, porque os animais vão ser capazes de desenvolver isso em você. Então é essa a estratégia que ele busca. Por isso que eu falei que tinha uma ideia de pegadinha. Tomem cuidado com questões que têm esse tipo de análise, quando mescla principalmente os gêneros textuais, tá? Então, a dependência aqui é do indivíduo em relação ao amor aos cães. Eles vão se tornar pessoas que vão depender sempre dos cães para poder doarem, por conta dessa ideia de reciprocidade, ok? Portanto, gabarito letra C. Questão 4. Vamos pular o texto. Enunciado. A apropriação das informações produzidas na imagem do GPS, nesse texto, tem o propósito de quê? De reafirmar a necessidade do uso de aparelhos eletrônicos na escolha das rotas, de demonstrar a eficiência da tecnologia na resolução de problemas humanos, de estimular a reflexão sobre o poder de controlar os rumos da vida, de comprovar a aplicabilidade dos recursos digitais na configuração de trajetos, ou E, de destacar a incerteza das emoções vividas pelo coração humano. Aí você tem aqui a ideia, né, uma imagem de um coração, e aí esse coração vem dentro dele com a ideia de rotas de ruas, né, como se a gente pudesse alcançar determinadas coisas. Aí ele vem aqui, ó, recalculando rota, por favor, aguarde. O que não nos damos conta é de que podemos mudar a rota a qualquer instante, porque as certezas absolutas não existem. E aí ele quer mostrar que para você chegar a um determinado lugar, para você alcançar determinados sonhos, objetivos, às vezes cabe você mudar a rota, tá? Bem, quando ele faz esse tipo de apropriação de uma ideia de GPS, de uma imagem associada ao GPS, para construir um trajeto voltado a um propósito, a um objetivo de vida, ele estabelece o quê? Qual opção vocês marcariam? Mandem aí no chat, por favor. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Tem gente mandando C ou E, C, D, C, E. Ih, essa daí tá bem variada, hein? C, 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 C. A galera afirmou mais agora na letra C, mas ainda assim houve quem dissesse D, E, só a A e a B que não apareceram. Ó, a B acabou de aparecer. Praticamente todas as opções, então, apareceram como possibilidades, mas a maior parte está marcando a letra C. Vamos, então, rufar os tambores, João, por favor? Me deixa. Vamos de novo, sincronizado, vai. Você não reparou. Vai. Ih, ó, entrou até o... Caraca, ficou muito bom. Não deu para eles ouvirem, não? Deu? Então. Mais uma. Quer mais uma? Vai, vamos lá de novo, vai. Vou voltar, vai. Vai. Tinha um tempinho a mais, né? Valeu. Então, olha só. Vamos aqui, já que apareceram todas, vamos ler as outras e depois a gente chega na C.
reafirmar a necessidade do uso de aparelhos eletrônicos na escolha de rotas. Não, porque a gente está falando de um coração. Então, não tem a ver com aparelho eletrônico. B. Demonstrar a eficiência da tecnologia na resolução de problemas humanos. Não. Ele não está falando de uso de tecnologia na questão de problemas humanos. Ele fala dos seus objetivos. Ele fala do quanto você é capaz de atingir os seus objetivos e que você pode mudar a rota. Às vezes você está num caminho, insistindo nesse mesmo caminho e não está dando certo. Muda a rota para você atingir esse objetivo, tá? D. Comprovar a aplicabilidade dos recursos digitais na reconfiguração de trajetos. Cadê a ideia de objetivo e tudo mais, vida, essa questão mais subjetiva? Não tem aqui. E destacar a incerteza das emoções vividas. Ele não fala de emoção. E aí entra um perigo. Essa opção aqui, ela é maldosa porque nós temos a associação de que o coração representa amor, sentimento, e ele usou lá a ideia de coração só para fazer mesmo várias rotas para você atingir um objetivo, um alvo, algo que você deseja muito, tá? E aí, letra C, estimular a reflexão sobre o poder de controlar os rumos da vida. Às vezes a gente acha que pode controlar tudo, e nem sempre. Às vezes a gente precisa recalcular a rota, mudar o trajeto, para que a gente possa conseguir chegar a um determinado objetivo de vida, para que a gente possa alcançar alguns rumos. Por isso, gabarito, letra C. Beleza? E não as demais. Vamos para a próxima. Aqui eu vou precisar que você tire essa tarja, Renan. Juan. É que, além de tudo, o nome é parecido. É o nome do meu irmão. É bem óbvio, né? Igual... Não que o Renan seja meu irmão. Mas... Eu tenho um amigo que ele se chama Tiogo e o irmão se chama Diogo. Aí tem o Diego e Diogo também. Isso é comum. Dupla sertaneja. É. A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas de comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a criação de memes, a ampliação da blogosfera, a supremacia das ideias cibernéticas, a comercialização de ponto de vista ou a banalização do comércio eletrônico. Então, ó, tirinhas, tá? Tirinha. E aqui eu tenho o quê? A questão do texto dialogal. Ideologia e internet. Nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional. Segundo, novas oportunidades. Meme, eu cobro X. Textão, eu cobro Y. Terceira, nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. Esse diálogo que a gente constrói aqui, a partir da ideia associada ao tema ideologia e internet, ele traz uma ideia de crítica. E essa crítica se pauta em quê? A galera tá rápida hoje, hein? Mandaram aí letra D, né? Sobe um pouquinho, por favor, Juan. D. Todo mundo de D. Alguém ainda zombou da minha cara. Essa daí é clássica, tipo, bobinho. Todo mundo vai acertar. Viu? Ainda me chamou de ignorante. Me esculachou ao vivo. Vamos lá, então. Vamos rufar os tambores. Quero ver se tá certo o time agora. Vou ficar um pouquinho mais, vou tentar ficar atento, vai. Viu? Comercialização de pontos de vista. Ele está falando justamente que a ideologia é algo que você tem como ideia e que você defende, tá? Agora, essa questão muda de acordo com a ideia da comercialização daquilo que você consegue
apresentar enquanto ponto de vista. Então ele fala aqui, ó, você não era blogueiro da oposição, e o cara diz, coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional. O que ele quer dizer com isso? Eu vou falar, eu vou escrever, eu vou apresentar sobre o que os outros querem ler, ver e ouvir. Acabou. Ou seja, eu estou vendendo o meu ponto de vista. Não vale aquilo que eu penso individualmente. Vale aquilo que todos, ou a maioria, na verdade, quer que eu apresente. Meme eu cobro tanto. Textão eu cobro tanto. Ele mostra o quanto ele cobra para poder construir determinadas ideias. O meme tem posicionamento, um textão vai ter um posicionamento. Viu o preço da opinião na internet? Está pela hora da morte. A ideia é de você comercializar, de você apresentar um preço para expor determinadas opiniões. Ou seja, se tem a ideia de ganhar dinheiro, é comércio, comercialização. Ponto de vista é posicionamento. Aquilo que você acha, aquilo que você defende, aquilo que você veicula. Portanto, gabarito, letra D, todo mundo acertou. Apesar de ela ser óbvia, tá? Como alguém botou aí, a gente precisa fazer uma análise porque nem é óbvio para todo mundo. Oi, Juan? Clássica. Clássica, né? É. Mas aquilo que é clássico é bom, né? Sim. E às vezes a gente acaba não analisando algo muito específico que acaba gerando um problema na hora de resolver. A gente precisa identificar, beleza? Bem, questão 6. Reparem aqui, ó. Texto dialogal. Vamos pular. O fragmento da peça teatral, ó, peça teatral, texto que usa diálogos. De Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30 diante de determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura preconceituosa ao evitar formas poéticas simplificadas, uma postura conservadora ao optar por modelos consagrados, uma postura preciosista ao preferir modelos literários eruditos, uma postura nacionalista ao negar modelos estrangeiros ou uma postura eclética ao aceitar diversos estilos poéticos. Bom, além de ler o texto, a gente precisa ativar o conhecimento sobre o período do modernismo ali, sobre a questão da Semana de Artes Modernas, sobre as vanguardas europeias, para poder chegar à resolução. Mas o texto já resolve em si, tá? Heloísa, faz versos, Pinote. Sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. E aí a Heloísa pergunta, futuristas? Pinote, não senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. No jornal, também não pagavam, devido à crise. Precisei viver de bicos. Ah, reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento. Ele mostra uma faca. E fiquei passadista. E aí, quando ele traz, Oswald de Andrade, quando traz esse diálogo, ele garante uma ideia de ironia em relação à reação da sociedade brasileira do período de 1930, em relação a determinada vanguarda europeia. E aí, ele mostra que o público leitor, as pessoas que estão tendo contato com aquilo, mantêm uma postura preconceituosa, conservadora, preciosista, nacionalista ou eclética. A galera já foi direta aí, agora a galera tá meio que também uníssona, né? Letra B. Teve alguma letra diferente ali em cima? Não, só B. Por enquanto, só letra B, B, B de bondade, B de bola, B de B. Só poeta.
Só ideia legal construída ali. Vamos lá, a galera apostou aí na letra B. Vamos rufar os tambores então, por favor? Vai! Fui antes. Vamos lá. O cara diz que a mulher pergunta se ele constrói, né, versos, se ele faz poemas, ele vai falando, ela pergunta: são poemas futuristas? Futurista, a ideia de você trabalhar com aquilo que está à frente do seu tempo. E aí ele diz que ele já saiu disso. Porque enquanto ele fazia, ele ficou sem emprego, ele não ganhava dinheiro, as pessoas zombavam, as pessoas não queriam ter contato com aquilo, os filhos choravam em casa, ele tem 3 filhos, ele precisa sustentar essa família. O jornal não pagava ele porque ele escrevia daquela forma. Então ele voltou e ele se tornou passadista. Passadista, aquele que usa o passado como modelo. Se ele usa o passado, ele se mantém num molde conservador. O conservadorismo, ele mantém aquilo que no passado vem se apresentando enquanto tradição. E os modernistas tinham isso, de criticar esses modelos conservadores, esses modelos passadistas, e de justamente vislumbrar uma ideia futuresca, uma ideia de uma sociedade que estivesse à frente do seu tempo, que valorizasse a ideia nacionalista, sim, mas no texto não fala disso, então você não poderia falar do nacionalismo, ok? Que valorizasse a sua nação a partir daquilo que a nação tem, do índio brasileiro de verdade, da língua portuguesa falada no Brasil, de acordo com as nuances que os brasileiros apresentam nas suas comunicações, de acordo com as características das cidades brasileiras, das cidades existentes aqui. Então, eles tentavam extrair tudo daqui e criticavam as ideias conservadoras, que são as ideias do passado. Por isso, gabarito letra B, e vocês mandaram super bem de verdade. Parabéns. Vamos para a próxima. Achar de abordo uma situação do cotidiano de algumas famílias. Nesse sentido, ela tem o objetivo de comunicar o quê? O objetivo comunicativo de denunciar os prejuízos da falta de diálogo entre pais e filhos. Objetivo comunicativo de demonstrar as diferenças entre as preferências de entretenimento entre pais e filhos. Evidenciar os excessos de utilização das redes sociais em momentos de convivência familiar. D. Demonstrar que as mudanças culturais ocorridas na sociedade impõem novos comportamentos às famílias. Ou E. Enfatizar que a socialização das informações sobre os filhos é uma forma de demonstrar orgulho de familiares. Aí aqui você tem o menino com uma bola e o pai sentado frente ao computador. E aí o menino diz: pai, vamos brincar? E o pai diz: agora não dá. Tô compartilhando uma foto fofa sua. Então o pai está deixando de ter aquele momento de lazer com o filho, deixando de criar vivências, experiências, memórias com essa criança e está fazendo postagem, exposição do filho nas redes sociais que ele julga ser uma foto fofa, para que as pessoas possam curtir, comentar e tudo mais. Bem, essa construção aí que revela o cotidiano de muitas famílias tem como objetivo o quê? Qual o gabarito que vocês marcariam para essa questão? A galera tá de C de um modo geral. C de clássica. Foi o Vitor Ribeiro, né, que mandou o clássica naquela hora, né, Vitor? Decorei teu nome já, hein? C de convivência familiar. C. A galera foi toda de C de um modo geral. Vamos rufar os tambores de novo, Juan, por favor? Vai. Vou tentar acertar agora, vai, vou ficar mais atento. Fui depois.
Mandaram bem. Letra C. Ó, evidenciar os excessos da utilização das redes sociais em momentos de convivência familiar. O cara tá vivendo um momento com a família e ele deixa de aproveitar, como eu falei, para criar memória, vivência, experiência, relacionamento mais a fundo com o filho, para poder expor ao mundo, aos seus seguidores, aos seus amigos, aquilo que ele tem, talvez, numa ideia falseada de convivência familiar nas redes sociais, para que os outros possam ver, oh, que lindo, não sei o quê. Nada contra. Tem que postar, sem problema nenhum. Agora, perder esses momentos é justamente o que traz a crítica por trás do texto, tá? Você não precisa perder o momento com a sua família, com seu filho, para que você possa dar espaço para o compartilhamento de imagens, de ideias. Você pode fazer isso, mas você não precisa deixar de criar essas memórias. Então, tem outros momentos para fazer isso. Então, talvez enquanto você estiver saindo de casa para ir para o trabalho, dá para fazer, né? No momento de intervalo, dá para fazer. Enfim, a crítica está justamente em as pessoas usarem excessivamente as redes sociais para postarem coisas das suas vidas e se esquecerem de viver realmente a vida real com a sua família, beleza? Mandaram super bem mais uma vez e vocês estão de parabéns. Questão 8 traz aqui uma entrevista. Vamos pular o texto. E o enunciado diz o seguinte: o texto corresponde a uma entrevista feita pelo portal educativo Nova Escola com uma das maiores autoras infanto-juvenis do Brasil. A característica que evidencia o texto lido como pertencente ao gênero discursivo entrevista é... Bom, ele quer saber que característica que vai evidenciar o texto como uma entrevista. O tom de conversa íntima entre dois interlocutores, marcado pela dinâmica de perguntas e respostas completas. B. O discurso direto que reproduz integralmente a fala de um dos interlocutores com a intenção de reunir informações sobre determinado tema. C. A oralidade, percebida pela utilização de sinais de pontuação que reproduzem aspectos do entrevistado, como entonação, riso, etc. D. A temática formal, que visa a transmissão de conhecimento sobre determinado assunto a partir de uma voz de autoridade. E. A descrição detalhada dos fatos, considerando a importância do registro das experiências vividas pelo entrevistado, a fim de validar sua autoridade sobre o assunto. Vamos ler o texto. Uma das maiores autoras infanto-juvenis do Brasil fala da importância da escola na formação das futuras gerações de leitores. A senhora criou um curso na Casa de Leitura do Rio de Janeiro para ensinar professores a trabalhar com literatura. Na sua opinião, quais são as principais falhas de formação que eles têm? E aí a Ana Maria Machado responde: na faculdade, eles aprendem muito sobre pedagogia e psicologia, mas pouco sobre a arte. Têm pouco contato com as obras. Acabam entrando no magistério sem instrumentos para distinguir arte de não arte, textos bons de ruins. O objetivo do curso é suprir essa falha, tornando-os capazes de reconhecer, sozinhos e com segurança, a boa literatura. E isso só é possível com interesse e muita leitura. Nossos docentes leem pouco? Muito pouco, porque a formação que recebem não dá ênfase a isso. É uma situação completamente contraditória. Ninguém contrata um instrutor de natação que não sabe nadar. No entanto, as salas de aula brasileiras estão cheias de gente que, apesar de não ler, tenta ensinar. Como esperar que os alunos se interessem? Isso quer dizer que a literatura não está sendo bem trabalhada nas escolas? Não só a literatura, a arte em geral, toda a cultura criadora e questionadora.
Nas minhas viagens pelo interior do Brasil, tenho conhecido algumas experiências individuais surpreendentes, mas elas ainda são mais exceção do que regra dentro do sistema educacional. Esbarram na burocracia, no currículo, no horário que não reserva um espaço para que as crianças leiam. Então, considerando esse trecho de uma entrevista, o que o caracteriza como uma entrevista? Qual a opção que vocês marcariam? Sobe aí um pouquinho, Juan, que a galera já estava mandando. Também o povo tá unânime nessa daí, né? Letra B. B. B de bem recente. B de Bob o construtor. B. Bom, vamos lá. Que eu acho que essa é a nossa última questão, né? Porque não vai dar mais tempo e eu vou tentar acertar agora. Na última? Vai. Não, na última só não, porque eu já acertei uma. Não, volta aí, para aí. Não deu nem tempo, Juan. Ainda tava... Vai, vamos lá. 1, 2, 3 e... Quase! Letra B, perfeito. O que caracteriza uma entrevista? Haver uso de discurso direto. O discurso direto é a reprodução fiel da fala de alguém. Então, aqui reproduz integralmente a fala de um dos interlocutores com a intenção de reunir informações sobre determinado tema. Então, a gente determina um tema e eu vou entrevistar alguém sobre esse tema, sobre esse assunto. Ana Maria Machado foi entrevistada sobre literatura, tá? Sobre leitura infanto-juvenil, sobre o hábito da leitura em si. E aí, repara, o tom de conversa íntima, não. A conversa íntima ela pode até acontecer quando o entrevistado e o entrevistador tiverem muita intimidade. Isso aqui é muito mais característico no podcast do que no gênero entrevista. A oralidade percebida pela utilização de sinais de pontuação que reproduzem aspectos do entrevistado como entonação e riso. Isso pode acontecer quando a entrevista é uma entrevista na televisão e eles reproduzem fielmente aquilo ali na fala. Mas no texto escrito eu tenho a possibilidade de mesclar. E lá não tinha marcas de oralidade nem pontuações que evidenciassem isso. Por isso que eu voltei no texto, porque isso aqui também é uma característica da entrevista, tá? Temática formal, que visa a transmissão de conhecimento sobre determinado assunto a partir de vozes de autoridade. Ele não buscou uma temática formal, buscou assuntos que são de interesse público, sempre, tá? A descrição detalhada dos fatos, considerando a importância do registro para experiências vividas de entrevistado a fim de validar sua autoridade sobre o assunto. Não. Não há detalhes. Ela fala que passou por alguns lugares, mas não entra em detalhes em relação a isso. Então, não se valida a partir daquilo. Ela vai mostrando a partir do que ela tem de conhecimento como autora. Beleza? Vem comigo aqui no quadro rapidinho, ó. Se tiver ficado alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, @FelipeMorasProf, que na primeira oportunidade terei o maior prazer em ajudá-los, beleza? Beijo imenso pra vocês, uma ótima semana e até segunda que vem. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Juan. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.